Meu nome é Brooke Mitchell, tenho 31 anos e, durante a maior parte da minha vida, fui conhecida como a decepção da família. Enquanto minha irmã, formada em Harvard, salvava vidas como neurocirurgiã e meu irmão vendia sua startup de tecnologia por milhões, eu era a coordenadora de marketing que minha mãe apresentava com um suspiro nas reuniões familiares. Minha infância foi repleta de elogios indiretos e comparações nada sutis. Isso foi até minha gerente de portfólio, Hannah, ligar com uma notícia que mudaria tudo. Antes de eu contar como minha vida mudou completamente, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Se a minha história te toca, clique no botão de inscrição porque, acredite, o que acontece em seguida choca a todos na minha família. Crescer em Wellesley, um subúrbio rico a oeste de Boston, significava viver cercado de realizações. Nosso bairro era cheio de médicos, advogados executivos que mandavam seus filhos para escolas particulares de prestígio e esperavam apenas excelência. Em nossa família, esse padrão era estabelecido e imposto principalmente por minha mãe, Diane Mitchell. Minha mãe construiu sua reputação como uma das advogadas corporativas mais formidáveis de Boston. Ela se formou como a melhor da turma na Faculdade de Direito de Yale, tornou-se sócia do escritório aos 32 anos e encarava a criação dos filhos com a mesma eficiência implacável que demonstrava no tribunal. Tudo em nossa casa era uma medida de sucesso: notas, conquistas extracurriculares, conexões sociais e, por fim, trajetórias profissionais. Meu pai, James, trabalhava como consultor financeiro. Embora bem-sucedido por mérito próprio, ele sempre existiu de certa forma na sombra da minha mãe. Ele era o pai mais atencioso, mas raramente contradizia as duras avaliações da minha mãe. Sua mãe só quer o melhor para você, dizia ele após sessões de crítica particularmente brutais, uma frase da qual passei a me ressentir quase tanto quanto das condenações diretas da minha mãe. Depois, havia meus irmãos, os filhos de ouro. Minha irmã, Kimberly, 4 anos mais velha que eu, parecia geneticamente programada para o sucesso. Ela já lia livros de capítulos no jardim de infância, pulou a segunda série completamente, se formou no ensino médio como oradora da turma e passou facilmente por Harvard antes de ingressar na faculdade de medicina. Agora, aos 35 anos, ela é neurocirurgiã especializada em casos pediátricos, salvando vidas de crianças enquanto minha mãe coleciona recortes de jornal sobre suas realizações. Meu irmão mais novo, Brian, apesar de ter apenas 29 anos, já nos superava aos olhos da minha mãe. Um prodígio da matemática que aprendeu programação sozinho aos 12 anos, formou-se em Princeton com dupla titulação, Ciência da Computação e Administração. Lançou sua primeira startup de tecnologia no último ano e a vendeu 2 anos depois por uma quantia que minha mãe garantiu a todos da nossa família. E então havia eu, criativa, sensível e perpetuamente fracassada. Ainda me lembro da primeira vez que ouvi a expressão "a decepção familiar". Eu tinha 8 anos e tinha acabado de participar da competição regional de matemática que Kimberly vencera por 3 anos consecutivos. Matemática não era meu ponto forte, mas minha mãe insistiu que eu seguisse os passos da minha irmã. Quando nem fiquei entre as 20 primeiras, ela não me confortou. Em vez disso, enquanto caminhávamos para o carro, ela agarrou meu ombro e disse à sua amiga, Linda: "Bem, acho que toda família tem sua decepção." Fingi não ouvir, mas aquelas palavras me tocaram profundamente. A escola sempre foi um desafio para mim, não por falta de inteligência, mas porque meu cérebro funcionava de forma diferente. Enquanto meus irmãos prosperavam em ambientes acadêmicos rígidos, eu tinha dificuldades com provas padronizadas e memorização. Meus boletins estavam cheios de notas B e, ocasionalmente, C, cada um deles me levando a um longo sermão sobre os padrões da família Mitchell. Kimberly nunca trouxe para casa nada menos que um A, dizia minha mãe, brandindo meu boletim como prova em um julgamento. E Brian já está fazendo aulas de colocação avançada. O que vamos fazer com você, Brooke? O que me faltava em proeza acadêmica tradicional, eu compensava com criatividade. No ensino fundamental, descobri uma paixão por arte e design digital. As paredes do meu quarto estavam cobertas com minhas pinturas e esboços. Meu computador estava cheio de criações digitais e minhas primeiras tentativas de design de sites. Quando levei para casa a fita de primeiro lugar da exposição de arte da escola, pensei que, finalmente, tinha encontrado algo para deixar minha mãe orgulhosa. "Que legal, querida", disse ela, mal olhando para o meu retrato vencedor. "Mas arte não paga as contas, não é? A menos que você seja o Picasso, e sejamos realistas."
O padrão continuou durante toda a minha adolescência. Cada conquista me era minimizada, enquanto as dos meus irmãos eram celebradas com exagero. A admissão de Kimberly em Harvard motivou uma festa com buffet para 50 convidados. Quando Brian ganhou a Feira Estadual de Ciências, minha mãe publicou um anúncio no jornal local. Quando fui selecionada para um programa competitivo de verão em artes digitais, minha mãe disse aos parentes que eu iria apenas para um acampamento de informática. As reuniões familiares se tornaram vitrines para as conquistas dos meus irmãos e lembretes sutis das minhas inadequações. Nos jantares de ação de graças, tia Apostia perguntava a Kimberly sobre sua pesquisa médica, ou tio Apostio discutia os empreendimentos comerciais do Brian. Quando finalmente se voltavam para mim com o educado em você, Brooke, minha mãe geralmente interrompia dizendo: a Brooke ainda está encontrando seu caminho ou a Brooke sempre foi a nossa criadora, o subtexto claro para todos à mesa. Ao terminar o ensino médio, eu já havia internalizado a narrativa. Eu era a decepção da família, aquela que nunca chegaria aos padrões, a Mitchell que, de alguma forma, não receberá o gene do sucesso. Minha autoestima estava em frangalhos e, pior, eu acreditava que merecia o tratamento que recebia por não ter atingido os padrões alcançados com tanta facilidade pelos meus irmãos. O que ninguém na minha família parecia notar ou se importar era como as constantes comparações e críticas estavam destruindo meu espírito. A criança criativa e entusiasmada que eu fora um dia foi substituída por uma jovem cheia de dúvidas e ansiedade. Até minhas atividades artísticas, antes meu refúgio, tornaram-se fontes de estresse, à medida que eu as comparava com padrões impossíveis. A parte mais triste? Comecei a acreditar neles. Comecei a me ver através dos olhos decepcionados da minha mãe, internalizando a ideia de que eu era, de alguma forma, fundamentalmente deficiente. Essa crença me acompanharia na faculdade e além, moldando decisões grandes e pequenas, até que um único telefonema finalmente começasse a quebrar seu poder. A primavera do meu último ano do ensino médio trouxe o próximo grande episódio na saga de decepções da minha família, as cartas de aceitação para a faculdade. Embora Kimberly tivesse sido cortejada por todas as universidades da Ivy League e Brian tivesse recebido uma bolsa integral para Princeton, minhas candidaturas tiveram resultados diferentes. Yale, Harvard e Princeton, as principais escolhas da minha mãe, enviaram educadas cartas de rejeição. Fui colocada na lista de espera da Cornell, mas acabei não sendo aceita. A Universidade de Massachusetts em Boston, minha escola segura, me recebeu de braços abertos. Quando minha mãe viu a carta, seus lábios se estreitaram até uma linha quase invisível. Bem, disse ela, deslizando a carta de aceitação de volta para o balcão da cozinha, acho que há um mês está bom por enquanto. Você sempre pode se transferir depois de um ano, quando tiver provado seu valor. Só uma fase. Naquela noite, eu a ouvi falando ao telefone com sua irmã, minha tia Patrícia. Não, não é o campus principal, é Boston. É praticamente uma faculdade comunitária. Não sei o que deu errado com a Brooke. Demos ela todas as mesmas vantagens que as outras. Apesar da rejeição da minha mãe, achei meus anos de graduação surpreendentemente libertadores. Longe das constantes comparações com a minha terra natal, comecei a descobrir quem eu realmente era, em vez de quem eu não era. O campus da UMass em Boston era diverso, com alunos de diversas origens e experiências de vida. Pela primeira vez, eu não estava cercada por cópias idênticas dos meus irmãos de alto desempenho. No meu segundo ano, descobri minha paixão por marketing digital e design multimídia. A mistura de criatividade e pensamento estratégico se encaixava perfeitamente nas minhas habilidades. Me destaquei nas disciplinas de marketing, entrando na lista do reitor pela primeira vez. Quando liguei para casa com a notícia, a resposta da minha mãe foi morna. Que legal, querida! Você sabia que a Kimberly acabou de ser coautora de um artigo no New England Journal of Medicine? Declarei minha especialização em marketing com especialização em design gráfico, escolhas que minha mãe descartou como a brincar no computador o dia todo. Quando tentei explicar a crescente importância do marketing digital no mundo dos negócios, ela me interrompeu. Brooke, temos médicos, advogados e empreendedores na família. Eles não fazem fotos bonitas para as redes sociais. Mas acho que alguém também precisa fazer esses trabalhos. No último ano, consegui um estágio em uma agência de marketing boutique em Boston, o que me levou a uma oferta de emprego após a formatura. O salário inicial era modesto, mas respeitável para uma posição de nível iniciante na área.
No meu jantar de formatura, minha mãe conseguiu o que provavelmente considerou um elogio. Bem, pelo menos você concluiu alguma coisa, disse ela, erguendo sua taça de vinho em um brinde. Isso demonstra perseverança, e marketing é algo prático, eu acho. Meus primeiros anos no mercado de trabalho trouxeram novas oportunidades para o julgamento familiar. Em todas as reuniões de fim de ano, o mesmo padrão surgia. Kimberly discutia sua mais recente inovação cirúrgica. Brian mencionava o crescente valor de mercado de sua empresa e, então, a atenção se voltava relutantemente para mim. Brooke está trabalhando em... Qual é o nome daquela pequena empresa de marketing mesmo, querida? Perguntava minha mãe, embora soubesse perfeitamente. Apex Digital Solutions, eu respondia. Sim, é isso. Ela ajuda com as mídias sociais deles. A simplificação desdenhosa do meu papel como coordenadora de marketing era deliberada e cortante. O jantar de ação de graças quando eu tinha 26 anos permanece particularmente vívido na minha memória. O tio Robert perguntou como estavam as carreiras de todos, e minha mãe aproveitou a oportunidade para outra avaliação pública. Bem, 2 dos meus 3 filhos se saíram bem, disse ela com uma risada que os outros ao redor da mesa, sem jeito, também riram. A Kimberly acabou de receber uma bolsa para sua pesquisa, e a empresa do Brian está abrindo um segundo escritório. A Brooke ainda está naquele departamento de marketing. Sentei-me ali, empurrando o purê de batatas pelo meu prato, sentindo-me como se tivesse 8 anos de novo, reprovada naquela competição de matemática. Mais tarde, quando confrontei minha mãe na cozinha sobre o comentário dela, ela pareceu genuinamente confusa. Ah, não seja tão sensível, Brooke. Foi só uma piadinha. Você sabe que estou orgulhosa de você por se esforçar ao máximo. O ponto de ruptura aconteceu na festa de 60 anos da minha mãe. Ela havia alugado um espaço elegante e convidado mais de 100 convidados, colegas, amigos e familiares de todo o país. Durante seu discurso, ela agradeceu aos seus 2 filhos bem-sucedidos por organizarem uma celebração tão maravilhosa. Apesar de eu ter sido a pessoa que encontrou o local, criou os convites e coordenou as coisas com o buffet. Enquanto ela recebia os parabéns, fiquei de pé, sem jeito, segurando o bolo que havia encomendado especialmente da sua confeitaria favorita, invisível à vista de todos. Naquela noite, tomei uma decisão. Limitaria meu contato com minha família ao mínimo necessário para manter a civilidade. Chega de me submeter a julgamentos e comparações constantes. Chega de buscar uma aprovação que nunca chegaria. Os anos seguintes foram solitários, mas necessários. Participei de reuniões obrigatórias de feriados e jantares familiares ocasionais, mas mantive as conversas superficiais e as visitas breves. Recusei convites de fim de semana e inventei desculpas para faltar a encontros informais. A distância me protegeu das piores críticas, mas também me isolou de qualquer possibilidade de apoio familiar. Durante esse período, minha insegurança atingiu o auge. Apesar de receber promoções no trabalho e feedback positivo de clientes, eu não conseguia me livrar da sensação de que era fundamentalmente inadequada. Sabotava relacionamentos esporadicamente, mas sabotava relacionamentos antes que se tornassem sérios, convencida de que qualquer pessoa que me conhecesse de verdade acabaria percebendo a decepção que minha família viu. O que minha família não sabia era que, durante esses anos de aparente estagnação, eu estava silenciosamente colocando em prática um plano que acabaria mudando tudo, um plano que nasceu do desejo desesperado de provar que eles estavam errados de uma vez por todas. A semente para o que passei a chamar de meu plano de liberdade foi plantada durante um período particularmente difícil no trabalho. Nossa agência havia assumido um novo cliente, uma empresa de serviços financeiros especializada em gestão de patrimônio para jovens profissionais. Como coordenadora de marketing designada para a conta deles, passei horas imersa no conteúdo, aprendendo sobre estratégias de investimento, juros compostos e o poder de começar cedo. Os conceitos me fascinavam, especialmente a ideia de que investimentos modestos, mas consistentes, poderiam crescer substancialmente ao longo do tempo. Ao contrário dos esquemas de enriquecimento rápido que tornaram meu irmão milionário da noite para o dia, esse era um caminho que se adequava à minha natureza metódica e aos meus recursos limitados. Mais ou menos na mesma época, conheci Morgan Freeman e sim, ele já tinha ouvido todas as piadas sobre compartilhar o nome com um ator famoso. Morgan era o novo diretor criativo da nossa agência, contratado para supervisionar o redesenho de vários sites de clientes importantes. Na faixa dos 40 e poucos anos, Morgan tinha uma formação em comum.
Ele trabalhou com finanças por 15 anos antes de mudar de carreira para seguir sua paixão pelo design digital. Criamos laços durante as madrugadas no escritório, finalizando apresentações para clientes e solucionando problemas no site. Quando mencionei meu crescente interesse por finanças pessoais, despertado pelo nosso cliente de gestão de patrimônio, Morgan se tornou um mentor inesperado. O problema com o dinheiro, ele me disse enquanto tomávamos café uma manhã, é que ele é apenas uma ferramenta. A maioria das pessoas nunca aprende a usá-lo corretamente. Ou o veneram ou o desperdiçam. Os espertos o fazem trabalhar para eles. Nas semanas seguintes, Morgan compartilhou insights de sua carreira anterior. Ele explicou conceitos que o conteúdo sobre gestão de patrimônio apenas abordava: contas com vantagens fiscais, média do custo em dólar, diversificação além do básico. Mais importante ainda, ele me apresentou o conceito de independência financeira. E se, ele perguntou um dia, você pudesse chegar a um ponto em que trabalhar fosse uma escolha, não uma necessidade, em que a opinião da sua mãe sobre sua carreira não pudesse te prejudicar, porque você não precisasse da aprovação dela nem de ninguém para sobreviver? A ideia era revolucionária para mim. Eu sempre vi o dinheiro como algo que eu precisava ganhar com o trabalho, não como algo que eventualmente pudesse funcionar para mim. A possibilidade de autonomia financeira representava algo que eu ansiava desesperadamente: a liberdade de julgamentos. Com a orientação de Morgan, desenvolvi o que chamamos de meu plano de liberdade de 5 anos. O primeiro passo foi abrir contas de investimento, 1401k, por meio do trabalho, uma roteira para crescimento com vantagens fiscais e uma conta de corretora padrão para investimentos adicionais. Eu havia economizado cerca de $12.000 ao longo dos meus anos de trabalho, nada impressionante para os padrões da minha família, mas um começo. Morgan me ajudou a pesquisar opções de investimento que se alinhassem com minha tolerância ao risco e meu horizonte de tempo. Ao contrário dos empreendimentos de alto risco do meu irmão, optei por uma abordagem mais equilibrada: fundos de índice de baixo custo para crescimento estável, um punhado cuidadosamente selecionado de empresas consolidadas com fundamentos sólidos e apenas uma pequena porcentagem alocada a investimentos de maior risco com maior potencial de crescimento. Pense nisso como uma estratégia de halteres, explicou Morgan. A maior parte do seu dinheiro está em investimentos sólidos e comprovados, que crescerão de forma constante ao longo do tempo. Uma pequena parte está em oportunidades de maior risco e maior retorno. Você não precisa de todas elas para dar retorno, basta uma. Para acelerar minha taxa de poupança, fiz 2 mudanças significativas na vida. Primeiro, mudei do meu apartamento razoavelmente confortável para um pequeno estúdio em um bairro menos desejável, reduzindo meu aluguel em quase 40%. Segundo, comecei um trabalho paralelo, desenvolvendo sites para pequenos negócios locais, usando as habilidades que adquiri no trabalho para ganhar uma renda extra à noite e nos fins de semana. Meu novo estilo de vida era espartano por necessidade. Vendi meu carro e passei a depender do transporte público. Cozinhava em casa em vez de comer fora. Comprava roupas de segunda mão ou esperava por promoções significativas. Cada dólar economizado ia para minhas contas de investimento, dividido de acordo com a estratégia que Morgan e eu havíamos desenvolvido. Quando minha mãe viu meu novo apartamento durante uma rara visita, seu horror era evidente. Brooke, isso é praticamente um armário. Não tem espaço nem para um sofá de verdade. Isso é mesmo necessário? Seu pai e eu podemos ajudar se você estiver com tanta dificuldade. Não contei a ela que o saldo da minha conta bancária estava, na verdade, aumentando, e não diminuindo. Não expliquei que meu estilo de vida econômico era uma escolha, não resultado de um fracasso. Em vez disso, simplesmente disse: estou confortável aqui. Atende às minhas necessidades. Ela saiu balançando a cabeça, sem dúvida adicionando isso à sua lista mental de decepções. Mais tarde naquela semana, ela me enviou um cheque de $5.000 com uma nota dizendo: para uma melhor situação de vida. Depositei o cheque e coloquei o valor total nas minhas contas de investimento. Meus irmãos também desprezavam minhas escolhas de estilo de vida. Brian, abarrotado de dinheiro com sua startup de sucesso, não conseguia entender por que eu vivia tão frugalmente. Você precisa correr mais riscos, Brooke, aconselhou ele durante um de nossos raros telefonemas. Não tem problema em trabalhar com marketing, mas você nunca vai progredir assim. Você deveria me deixar investir algum dinheiro para você. Kimberly, para seu crédito, foi menos crítica, mas igualmente equivocada.
Eu me preocupo com você, disse ela. Só trabalho e nada de diversão. Quando foi a última vez que você tirou férias ou comprou algo bacana? A vida não é só economizar. O que nenhum deles sabia era que eu tinha uma reunião regular com Hannah Watson, gestora de portfólio da empresa de investimentos onde eu havia aberto minhas contas. Trimestralmente, Hannah e eu revisávamos o desempenho da minha carteira, fazíamos ajustes conforme necessário e atualizávamos minha estratégia de investimento com base nas condições de mercado e no meu crescente conhecimento. Hannah se tornou uma espécie de confidente, uma das poucas pessoas que conheciam toda a extensão das minhas atividades financeiras. Ela entendia minha motivação não apenas construir riqueza, mas reivindicar independência e respeitava minha abordagem metódica. A maioria dos clientes da sua idade ignora completamente seus investimentos ou os verifica obsessivamente, tomando decisões emocionais, ela me disse durante uma de nossas reuniões. Sua consistência é notável. 3 anos depois do meu plano quinquenal, meu portfólio havia crescido substancialmente. A alta do mercado certamente ajudou, mas minha abordagem disciplinada e investimentos diversificados foram os verdadeiros fatores do meu sucesso. Um investimento em particular, $5.000 investidos em uma startup promissora de educação em inteligência artificial, da qual Morgan ouvirá falar por meio de sua rede de contatos, estava apresentando ganhos especialmente impressionantes à medida que a empresa se expandia rapidamente. Durante todo esse tempo, mantive absoluto sigilo sobre meu crescente patrimônio líquido. Nas reuniões familiares, continuei como coordenadora de marketing, com um apartamento minúsculo e um estilo de vida modesto. Aguentei os olhares de pena e os elogios indiretos. Ouvi minha mãe apresentar Kimberly Bryan aos amigos com orgulho, e a mim como algo secundário. O plano de liberdade havia se tornado minha força secreta. Cada comentário desdenhoso ou desprezo comparativo agora ricocheteava em um escudo crescente de confiança financeira. Eu não estava apenas economizando e investindo dinheiro, estava comprando opções para mim, criando escolhas que minha família desconhecia. Então chegou a manhã de segunda-feira que mudou tudo. Começou como uma segunda-feira típica. Acordei às 5h30, completei meu treino matinal e me preparei para o dia seguinte. O fim de semana incluiu um jantar familiar obrigatório para celebrar o mais recente empreendimento do Brian, um novo aplicativo que havia garantido um financiamento significativo de segunda rodada. A noite contou com o desfile habitual das conquistas dos meus irmãos e algumas críticas sutis à minha estagnação profissional. Enquanto misturava leite de amêndoas no café, eu já estava me preparando mentalmente para um dia de trabalho agitado. Estávamos lançando uma grande campanha para um novo cliente e eu tinha uma apresentação para finalizar antes da reunião das 10 horas. Eu estava revisando minhas anotações quando meu telefone tocou. A tela exibia o nome de Hannah Watson, o que era incomum. Nossa reunião trimestral só estava marcada para as próximas 3 semanas. Hannah, bom dia, respondi, imediatamente preocupada. Está tudo bem? Brooke, que bom que te encontrei antes do trabalho. A voz de Hannah tinha um tom incomum, excitação controlada. Você tem um minuto para conversar? Isso não é algo que deva esperar. Meu estômago se apertou. Apesar do crescimento geral da minha carteira, eu sempre temi que uma quebra do mercado ou algum fracasso catastrófico em um investimento pudesse atrapalhar meu plano cuidadosamente elaborado. O que houve? Aconteceu alguma coisa com minhas contas? Nada, respondeu Hannah, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Na verdade, algo está muito certo. Lembra daquela startup de tecnologia educacional em que você investiu há uns 2 anos? A Eduai, claro. Era um dos meus investimentos de maior risco, por recomendação do Morgan. Eu havia investido $5.000 na empresa quando ela ainda estava em estágios iniciais de crescimento. Eles estão sendo adquiridos, continuou Hannah. O acordo foi anunciado internamente aos acionistas antes do lançamento público ainda hoje. O Google está comprando-os por seu algoritmo de aprendizado adaptativo. Essas são boas notícias, eu disse, sem ter certeza do porquê isso justificava uma ligação de manhã cedo. Brooke, são notícias excepcionais. Com base no preço de aquisição, seu investimento de $5.000 agora vale aproximadamente $457.000. E isso é só a parte em dinheiro. Há também um componente de ações que pode aumentar ainda mais o valor, dependendo do preço das ações do Google. Naquele momento, minha caneca de café escorregou da minha mão,
espirrando líquido quente no balcão da cozinha. Mal percebi. 457 mil dólares. Minha voz soou distante, como se outra pessoa estivesse falando. Isso não pode estar certo. Verifiquei os valores 3 vezes antes de ligar para você, disse Hannah. Com essa fortuna, somada aos seus outros investimentos, o valor total do seu portfólio acaba de ultrapassar a marca dos 7 dígitos. Brooke, você é oficialmente uma milionária. Afundei num banquinho da cozinha, minhas pernas subitamente incapazes de me sustentar. Minhas mãos tremiam tanto que precisei colocar o telefone no viva voz e colocá-lo em cima do balcão. Preciso ver os números, consegui dizer. Isso não parece real. Estou enviando o detalhamento agora mesmo, respondeu Hannah. Você precisará assinar alguns papéis referentes à aquisição. Há implicações fiscais que precisamos discutir e queremos desenvolver uma estratégia para reinvestir os lucros. Mas, Brooke, reserve um momento para assimilar isso. Isso é resultado da sua disciplina consistente e disposição para assumir riscos calculados. Depois de desligar, fiquei imóvel na minha pequena cozinha, cercada por móveis de segunda mão em um apartamento que minha mãe considerava inabitável, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O som de notificação do meu celular me trouxe de volta à realidade. O e-mail da Hannah continha a confirmação de que eu precisava, planilhas, documentação oficial e uma nota pessoal de parabéns. Os números eram reais. Meu patrimônio líquido, que antes girava em torno de 200 mil dólares após 3 anos de poupança agressiva e boa percepção do mercado, quintuplicou da noite para o dia. Meu primeiro telefonema foi para o Morgan. Apesar de ter me mudado para outra agência no ano anterior, ele continuou sendo meu conselheiro de confiança e uma das poucas pessoas que sabiam do meu plano de liberdade. Nossa, Brooke, exclamou ele depois que compartilhei a notícia. Eu sabia que a Eduai tinha potencial, mas isso está além do que qualquer um esperava. Precisamos comemorar. Jantar hoje à noite, por minha conta. Onde você quiser. Em meio ao meu choque, uma pergunta se formou. O que eu faço agora, Morgan? Eu não esperava atingir meus objetivos financeiros pelos próximos anos. Essa é a parte boa, disse ele. Você decide. Seu plano original foi acelerado, mas os princípios permanecem os mesmos. Independência financeira significa escolha. O que você quer fazer com essa liberdade? O que eu queria? A pergunta ecoava pela minha mente enquanto eu, de alguma forma, conseguia passar o dia de trabalho, funcionando no piloto automático enquanto processava internamente minha nova realidade. Assisti à apresentação para o cliente, respondi a e-mails e participei de um almoço da equipe, tudo isso carregando um segredo que parecia enorme demais para ser guardado. Naquela noite, durante um jantar em um restaurante muito melhor do que meu orçamento normalmente permitia, Morgan e eu discutimos os próximos passos práticos, marcar reuniões com um profissional de impostos, considerar estratégias de investimento mais diversificadas para o lucro inesperado e explorar a possibilidade de comprar uma casa em vez de alugar. E a sua família? Perguntou Morgan quando terminamos a sobremesa. Você vai contar para eles? A pergunta atingiu o cerne da minha incerteza. Uma parte de mim queria correr para a casa da minha mãe e colocar extratos bancários e resumos de portfólio em sua mesa de jantar perfeitamente polida. Viu, eu não sou uma decepção, afinal. Conquistei algo que nem o Brian conseguiu, independência financeira antes dos 35. Mas outra parte, talvez a mais sábia, reconheceu que validação financeira não era o mesmo que cura emocional. Será que a aprovação da minha mãe, finalmente conquistada por meio do sucesso financeiro, preencheria o vazio que sua decepção de uma vida inteira havia criado? Ou apenas reforçaria a ideia tóxica de que meu valor era medido por métricas financeiras? Ainda não, respondi finalmente. Preciso de um tempo para processar isso antes de lidar com as reações deles. Nos dias que se seguiram, reuni-me com Hannah e outros profissionais da área financeira para garantir que minha repentina riqueza fosse administrada adequadamente. Comecei a pesquisar opções de condomínio no bairro de Back Bay, em Boston, não para impressionar ninguém, mas porque eu realmente gostava da região e queria a estabilidade de ser dona da minha casa. No trabalho, mantive minha rotina normal, embora com uma nova sensação de calma. A ansiedade constante de estar à altura, de me provar, havia sido substituída por algo desconhecido, confiança. Não arrogância, mas a certeza silenciosa de que eu tinha opções.
Eu podia permanecer na minha posição atual porque escolhi, não porque não tivesse alternativas. Por quase 3 semanas, mantive minha transformação financeira em absoluto sigilo, sem contar a ninguém além de Morgan e meus consultores financeiros. Eu queria vivenciar essa nova realidade nos meus próprios termos, antes de submetê-la ao julgamento da minha família. Então veio outro convite para um jantar em família, este impossível de recusar. Minha mãe havia reservado uma mesa no Sorellina, um dos restaurantes italianos mais exclusivos de Boston, para comemorar o mais recente sucesso empresarial de Brian. A mensagem de texto deixou claras suas expectativas: jantar no Sorellina neste sábado, às 19 horas, para comemorar a nova rodada de financiamento do Brian. Traje formal. Todos estarão lá? Sem desculpas. Eu soube então que o tempo de privacidade havia acabado. O jantar em família seria o cenário da minha revelação, estivesse eu totalmente preparada ou não. O Sorellina brilhava com luxo discreto, todo em madeira escura, toalhas de mesa brancas e impecáveis e uma iluminação suave que encantava sua clientela abastada. Minha mãe havia solicitado uma sala de jantar privativa, garantindo que nosso drama familiar se desenrolasse com a devida exclusividade. Cheguei pontualmente, tendo me esforçado bastante para melhorar minha aparência, não com o vestido de grife que minha mãe teria preferido, mas com um terninho preto bem cortado que transmitia confiança e profissionalismo. Meu cabelo estava arrumado de forma simples, minha maquiagem minimalista, porém impecável. Eu parecia competente, até bem-sucedida, embora não da maneira ostentosa que minha mãe gostaria. O maitre me conduziu até a nossa mesa, onde minha família já estava reunida: mãe e pai, Kimberly e seu marido neurocirurgião, Thomas, Brian e sua namorada, Alison, que trabalhava com capital de risco. A expressão da minha mãe ao me ver era a mistura habitual de leve decepção e resignação. Brooke, querida, você conseguiu, disse ela, levantando-se para um beijo superficial no rosto. Estávamos discutindo o último triunfo do Brian. O fundo Weinstein contribuiu para o financiamento da série B dele, $20 milhões. Não é incrível? Parabéns, Brian, eu disse, sentando-me na única cadeira restante na outra ponta da mesa. Isso é impressionante. Brian iniciou uma explicação detalhada das métricas de avaliação e projeções de crescimento de sua empresa, com uma terminologia deliberadamente técnica para enfatizar a sofisticação de sua perspicácia empresarial. A mãe observava com orgulho indisfarçável, ocasionalmente acrescentando comentários como: Brian sempre teve um olho para oportunidades ou a sabíamos desde sua primeira aula de programação que ele estava destinado ao sucesso na área tecnológica. O garçom chegou para anotar nossos pedidos, interrompendo momentaneamente a cerimônia de agradecimento a Brian. Depois de escolhermos nossos pratos e um vinho que mamãe considerou aceitável, a conversa mudou brevemente para a publicação recente de Kimberly em uma prestigiosa revista médica. Estão considerando ela para o prêmio Lasker, informou mamãe à mesa, embora isso claramente não fosse novidade para ninguém além de mim. A indicada mais jovem da história da categoria. Não exatamente a mais nova, corrigiu Kimberly com modéstia praticada, mas certamente está entre eles. O pai, que permanecerá em silêncio, como de costume, fez uma breve tentativa de inclusão. E você, Brooke, como vão as coisas? Alguma novidade no trabalho? Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu: a Brooke recebeu uma promoção recentemente, não é, querida? Qual era mesmo o título? Estrategista de marketing sênior, respondi, sabendo muito bem que ela se lembrava, mas preferi minimizar. Sim, é isso. Subindo na hierarquia da sua pequena agência. Que bom. O tom de desdém era familiar, mas, pela primeira vez, não me magoou. Saber o que havia em minhas contas de investimento fornecia um escudo invisível contra o julgamento dela. Brian, que nunca perdia uma oportunidade de condescendência disfarçada de prestatividade, inclinou-se sobre a mesa. Sabe, Brooke, eu sempre consigo encontrar algo para você na minha empresa. Nossa equipe de marketing está crescendo e, com a sua experiência, por mais limitada que seja a clientes menores, você pode se encaixar em algum lugar da equipe. Cargos de nível básico podem ser um trampolim. Sim, mas o marketing corporativo para uma startup de tecnologia é outra história, explicou ele com o tom condescendente que reservava para aqueles que considerava menos entendidos em negócios. O ritmo, os riscos, não é como fazer campanhas de mídia social para empresas locais. Tomei um gole d'água, aproveitando o momento para decidir. Era isso, a abertura que eu precisava.
A transição perfeita se apresentou, e eu podia sentir a presença encorajadora de Morgan em minha mente. Assuma seu sucesso, Brooke. Você o mereceu. Na verdade, eu disse, colocando meu copo na mesa deliberadamente, eu estava pensando em mudar de carreira. Isso chamou a atenção de todos. As sobrancelhas da mãe se ergueram levemente, a mais surpresa que ela permitiu que seu botox demonstrasse. Ah, disse ela, finalmente reconsiderando a faculdade de Direito? Eu sempre disse que não era tarde demais. Não para a faculdade de Direito, respondi. Estou pensando em abrir minha própria consultoria de marketing digital, com foco em ajudar pequenas e médias empresas a desenvolver estratégias online abrangentes. Há uma lacuna de mercado significativa aí. A mesa ficou em silêncio por um instante a mais. Mamãe se recuperou primeiro. Brooke, querida, abrir um negócio exige capital, experiência com clientes de alto nível e, francamente, uma certa perspicácia para os negócios. Ela olhou para Brian enquanto enfatizava o último ponto. Talvez daqui a alguns anos, depois que você tiver economizado e adquirido mais experiência. Eu tenho capital, afirmei simplesmente. O pai franziu a testa. Você pegou um empréstimo, Brooke? Nesse cenário econômico? Sem empréstimos, interrompi gentilmente. Tenho investido nos últimos 3 anos. Com bastante sucesso, por sinal. O interesse de Brian foi despertado, e investimentos eram seu território. Que tipo de investimentos? Não aqueles aplicativos de microinvestimento, espero. São basicamente brinquedos, não ferramentas financeiras sérias. Um portfólio diversificado, respondi, mantendo o contato visual. Fundos de índice, empresas de crescimento consolidadas e alguns investimentos estratégicos iniciais em startups promissoras, uma das quais acaba de ser adquirida pelo Google. Meu investimento inicial de $5.000 agora vale mais de $450.000. O silêncio que se seguiu foi profundo. A taça de vinho da mãe parou a meio caminho dos lábios. O garfo do pai bateu no prato. Os olhos de Kimberly se arregalaram de genuína surpresa. Brian se recuperou primeiro, com ceticismo evidente em seu tom. É um retorno de quase 100 vezes. Esse tipo de múltiplo é extremamente raro, mesmo em capital de risco. Sei, respondi, sem conseguir conter um leve sorriso. Tive sorte, mas não foi só sorte. Pesquisei a fundo e assumi um risco calculado com base em fundamentos sólidos e métricas de crescimento. Brooke, disse minha mãe, com um tom de advertência na voz que sugeria que eu poderia estar exagerando, você tem certeza desses números? O retorno sobre investimentos pode ser complicado de calcular corretamente. Em vez de discutir, peguei meu celular, abri meu aplicativo de portfólio e o deslizei para ela sobre a mesa. Veja você mesma. Essa é só a conta da corretora. Tem também meu ROTE e meu 401k, o que leva o valor total do meu portfólio para pouco mais de $1,2 milhão. A mãe olhou fixamente para a tela, a cor desaparecendo do rosto enquanto processava os números. O pai se inclinou para olhar, sua expressão mudando da dúvida para o espanto. Meu Deus, Brooke, ele sussurrou. Isso é extraordinário. Minha mãe passou o telefone para Brian, que o examinou com a intensidade de alguém em busca de provas de fraude. Não encontrando nenhuma, ele o devolveu para mim, com uma expressão indecifrável. Bem, disse mamãe finalmente, recuperando o controle habitual, suponho que você sempre teve a cabeça para números do seu pai. Deve ter demorado mais para se manifestar em você do que em Brian. A tentativa familiar de reescrever a história, de reivindicar meu sucesso como resultado de características familiares, e não dos meus próprios esforços, apesar do desânimo, talvez me enfurecesse. Agora, apenas me divertia. Antes que eu pudesse responder, meu pai fez algo sem precedentes. Contradisse minha mãe. Não, Diane, disse-lhe com firmeza. Brooke fez isso sozinha. Nunca incentivamos seus interesses financeiros. Na verdade, você os desprezou. Este sucesso pertence somente a Brooke, e eu, por exemplo, estou incrivelmente orgulhoso de sua iniciativa. A mesa ficou em silêncio novamente. Meu pai raramente desafiava minha mãe, principalmente em público. Fazer isso agora, em defesa das minhas realizações, parecia uma espécie de justificativa. Kimberly foi a primeira a quebrar a tensão.
Brooke, isso é incrível, disse ela, e seu sorriso parecia genuinamente caloroso. Eu não fazia ideia de que você estava tão envolvida em investimentos. Você devia estar vivendo com praticamente nada para economizar o suficiente para esse tipo de crescimento de portfólio, murmurou a mãe, percebendo. Aquele apartamento minúsculo, o guarda-roupa modesto, você não estava passando por dificuldades, estava economizando. Frugalidade estratégica, confirmei. Cada dólar que deixei de gastar foi para minhas contas de investimento. A natureza competitiva de Brian não conseguia se conter por muito tempo. Em quais outras startups você investiu? Qual foi a sua metodologia de seleção? Você usou algum modelo de avaliação específico? A enxurrada de perguntas era sua maneira de resgatar o status de especialista, de restabelecer a hierarquia onde ele era o gênio financeiro da família. Respondi com simplicidade, sem o jargão que lhe esperava, o que pareceu frustrá-lo ainda mais. O resto do jantar transcorreu em uma névoa surreal. Mamãe estava estranhamente quieta, processando a mudança na dinâmica familiar. Papai fez perguntas ponderadas sobre minha estratégia de investimento e planos de negócios. Kimberly parecia genuinamente interessada em minhas experiências. Apenas Brian manteve uma vantagem competitiva, mencionando repetidamente que o valor de mercado de sua empresa o tornava consideravelmente mais valioso no papel. Enquanto nos preparávamos para sair, minha mãe me puxou de lado, perto do guarda-volumes. Por que você não nos contou, Brooke? Todo esse tempo, nós pensamos que eu era a decepção da família, completei por ela. Sim, eu sei exatamente o que você pensou. O que você mandou todo mundo pensar. Isso não é justo, protestou ela, mas com a voz fraca. Só queríamos o melhor para você. Não, corrigi gentilmente. Você queria que eu fosse o que era melhor para você. Há uma diferença. Peguei meu casaco e me dirigi para a porta, com uma curiosa mistura de emoções me percorrendo. A validação que eu havia imaginado parecia vazia em comparação com a constatação de que o sucesso financeiro não havia curado magicamente as feridas de anos de negligência emocional. No entanto, havia também uma estranha sensação de encerramento. Eu finalmente havia provado meu valor em termos que minha família entendia, mesmo que esses não fossem mais os termos que mais importavam para mim. Ao dirigir para casa, para o meu futuro pequeno apartamento, não me senti nem triunfante nem amargurada. Em vez disso, experimentei algo inesperado, compaixão por mim mesma, quando criança, que havia internalizado tanta vergonha imerecida, por meu pai, que finalmente havia encontrado sua voz, até mesmo por minha mãe, cujas definições rígidas de sucesso haviam limitado sua capacidade de apreciar a própria filha. O confronto havia terminado, mas o verdadeiro trabalho de redefinir meu relacionamento com minha família estava apenas começando. As consequências da revelação da Sorelina foram imediatas e avassaladoras. Meu celular começou a vibrar com notificações antes mesmo de eu chegar ao meu apartamento, mensagens de texto, e-mails e mensagens de voz de familiares processando a mudança em nossa dinâmica estabelecida. A abordagem da mãe foi previsivelmente prática, ignorando qualquer reconhecimento de críticas passadas para se concentrar em oportunidades futuras. Marquei um almoço com Harold Weinstein. Ele é um dos principais consultores financeiros de Boston. Terça-feira, às 13 horas, no Harbor Club. Não se atrase, dizia sua mensagem. Recusei educadamente, mas com firmeza. Obrigada, mas já tenho uma equipe financeira em que confio. Não estou procurando novos consultores no momento. A resposta dela veio rápida: Harold administra portfólios 10 vezes maiores que os seus. Ele pode te levar ao próximo nível. Meus consultores atuais me ajudaram a obter retornos excepcionais. Estou confortável com o nosso relacionamento, respondi. Esse padrão continuou por dias, minha mãe tentando se intrometer nas minhas decisões financeiras, eu estabelecendo limites que ela nunca havia encontrado antes. Era evidente que ela estava tendo dificuldades para conciliar a visão que tinha de mim, a decepção da família, com essa nova evidência do meu sucesso em uma área que ela respeitava. A abordagem de Kimberly foi notavelmente diferente. Sua primeira mensagem foi simples: devo-lhe um pedido. A reação de Brian seguiu uma trajetória diferente. Inicialmente defensivo e competitivo, a avaliação da minha empresa ainda é maior que a do seu portfólio, ele gradualmente passou a me tratar como um potencial recurso comercial. Deveríamos discutir oportunidades de co-investimento, sugeriu ele durante uma de suas ligações cada vez mais frequentes.
Tenho acesso a negócios que você não veria de outra forma. Embora eu mantivesse um relacionamento educado com Brian, tive o cuidado de manter nossas discussões financeiras limitadas. Sua necessidade de se posicionar como o irmão mais bem-sucedido não havia diminuído, apenas se adaptou a me reconhecer como concorrente, em vez de algo secundário. A resposta do meu pai foi a mais surpreendente e tocante. Ele me ligou no dia seguinte ao jantar, com a voz carregada de uma emoção que eu raramente ouvia dele. Eu falei com você, Brooke, disse-lhe sem rodeios. Eu deveria ter te defendido anos atrás. Deixei a intensidade da sua mãe ditar como te tratávamos, e isso foi errado. Tenho muito orgulho do que você conquistou, mas, mais importante, tenho orgulho de quem você é, da sua resiliência, da sua determinação, da sua integridade. Por que agora, pai? Perguntei, a pergunta que me perseguia há anos. Por que você nunca disse nada antes? Seu suspiro carregava décadas de arrependimento. O caminho de menor resistência se torna um hábito. Eu disse a mim mesmo que estava mantendo a paz, mas, na verdade, estava apenas evitando conflitos. Ver você se manter firme ontem à noite me fez perceber quanta coragem me faltou todos esses anos. Essa conversa marcou o início de um relacionamento genuíno com meu pai, independente da influência da minha mãe. Começamos a nos encontrar para tomar café da manhã a cada 2 semanas, colocando o papo em dia e, aos poucos, reconstruindo a confiança que havia sido abalada por anos de passividade e facilitação. À medida que minha família se adaptava ao meu novo status, concentrei-me em implementar os planos que vinha desenvolvendo. Pedi demissão da minha agência, explicando que estava abrindo minha própria consultoria. Meus colegas ficaram surpresos, mas me apoiaram, e meu chefe até se tornou meu primeiro cliente, contratando minha nova empresa para lidar com projetos que sua equipe estava ocupada demais para gerenciar. Comprei um apartamento em Back Bay, não o maior nem o mais caro do prédio, mas um espaço que me parecia confortável e refletia meu sucesso. O apartamento de 2 quartos, com janelas grandes e uma pequena varanda com vista para o bairro, era bem diferente do meu pequeno apartamento alugado, mas eu mobiliei com cuidado, em vez de ostentação, criando um lar em vez de uma vitrine. Mamãe insistiu em me visitar logo depois que me mudei. Ela chegou com um presente de inauguração, um vaso de cristal caro que combinava mais com o gosto dela do que com o meu, e imediatamente começou a avaliar a propriedade com um olhar crítico que eu tinha medo de crescer. Os acabamentos são bons, embora eu tivesse escolhido mármore para as bancadas em vez de quartzo, observou ela, passando o dedo pela ilha da cozinha. E esta sala poderia acomodar um sofá maior. Você tem espaço agora. Você deveria usá-lo. Enquanto ela continuava sua avaliação, senti velhos padrões ameaçando ressurgir, o julgamento dela, minha justificativa defensiva, seguidos pelo meu inevitável sentimento de inadequação. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A segurança financeira que eu havia construído se transformou em uma segurança emocional que eu nunca havia possuído antes. Mãe, eu disse, interrompendo sua crítica às minhas luminárias, preciso dizer uma coisa. Ela fez uma pausa, parecendo levemente surpresa com a minha interrupção. Durante a maior parte da minha vida, você me fez sentir que eu não era o suficiente. Não era inteligente o suficiente, não era bem-sucedido o suficiente, não era realizado o suficiente. Sempre a decepção comparada a Kimberly e ao Brian. Brooke, isso não é, ela começou. Por favor, deixe-me terminar, eu disse. Não se trata do meu sucesso com investimentos, deste apartamento ou do meu novo negócio. Trata-se do fato de que sua aprovação sempre foi condicionada a conquistas que você considerava dignas. Você sabe o quanto isso é prejudicial para uma criança? Crescer acreditando que o amor dos seus pais depende das suas realizações? Minha mãe sentou-se pesadamente no meu sofá supostamente pequeno demais, com uma expressão que misturava defesa e genuína confusão. Eu sempre quis o melhor para você. Tudo o que eu fiz foi para te incentivar a atingir seu potencial. Não, você queria que eu alcançasse o potencial que você definiu para mim, respondi. Mas eu não sou a Kimberly nem o Brian. Sou eu, com diferentes pontos fortes, diferentes interesses, diferentes medidas de sucesso. Eu nunca quis te machucar, disse ela, embora seu tom sugerisse que ela ainda não tinha entendido completamente o que eu queria dizer. Estou orgulhosa do que você conquistou agora. É exatamente isso, respondi.
Você está orgulhoso agora que eu tive sucesso financeiro, mas eu precisava que você se orgulhasse de mim o tempo todo, pela minha criatividade, minha resiliência, minha gentileza, por quem eu sou, não pelo que eu conquisto. A conversa que se seguiu foi difícil, com minha mãe alternando entre a defensiva, nós te demos todas as vantagens, e o revisionismo, eu sempre acreditei em você, do meu jeito. Ela não estava pronta para reconhecer plenamente seu papel nas minhas lutas emocionais, mas foi a primeira vez que tivemos uma conversa tão honesta sobre nosso relacionamento. Ao sair, ela parou na porta. Posso não ter demonstrado isso sempre, Brooke, mas eu te amo. Sempre amei. Não era o reconhecimento completo que eu gostaria, mas era um começo, uma pequena rachadura na fundação da nossa dinâmica disfuncional que poderia eventualmente permitir que algo mais saudável crescesse. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. Minha consultoria, a Mitchell Digital Strategies, cresceu rapidamente à medida que a notícia sobre minha abordagem inovadora para ajudar pequenas empresas a competirem online com eficácia se espalhava. Contratei 2 funcionários nos primeiros 6 meses e estava considerando contratar mais para lidar com nossa crescente lista de clientes. Mas, além do sucesso profissional, vivenciei um crescimento pessoal ainda mais significativo. Trabalhando com uma terapeuta especializada em dinâmica familiar, comecei a desvendar a complexa teia de crenças sobre mim mesma que se formara durante os anos em que me decepcionei. Aprendi a reconhecer meu valor intrínseco, independentemente da validação externa, e a estabelecer limites saudáveis com meus familiares. Também descobri uma paixão renovada pelas atividades criativas que havia abandonado sob as críticas de minha mãe. Fiz aulas de pintura no Museu de Belas Artes, encontrando alegria no processo em vez de me preocupar com o resultado. Entrei para um grupo de escritores que se reunia semanalmente para compartilhar e criticar o trabalho uns dos outros. Essas atividades nutriram partes de mim que haviam sido negligenciadas por muito tempo. Talvez o mais significativo tenha sido o fato de eu ter começado a orientar jovens profissionais de origens desfavorecidas interessados em marketing e mídia digital. Lembrando-me de como Morgan me orientou quando precisei de orientação, quis oferecer apoio semelhante a outras pessoas que enfrentavam obstáculos. Isso me levou a criar um pequeno fundo de bolsas de estudo para estudantes de artes criativas na UMass Boston, minha alma mater, que minha mãe antes descartava como praticamente uma faculdade comunitária. À medida que meu negócio crescia e minha vida pessoal florescia, a dinâmica familiar continuava a evoluir. Kimberly e eu desenvolvemos uma amizade genuína, encontrando-nos regularmente para jantar ou passeios de fim de semana que não tinham nada a ver com obrigações familiares. Meu pai se tornou mais assertivo em se opor à minha mãe, não apenas em relação a mim, mas também em expressar suas próprias preferências e opiniões após décadas de condescendência. Brian continuou sendo Brian, competitivo e preocupado com status. Mas até ele parecia estar amadurecendo um pouco, ocasionalmente pedindo minha opinião sobre estratégias de marketing para sua empresa, sem descartar imediatamente minhas sugestões. E a mãe estava se esforçando, à sua maneira. Ela ainda caía em velhos padrões de crítica e comparação, mas se controlava com mais frequência. Nosso relacionamento continuava complicado, mas a carga emocional havia diminuído. Eu não buscava mais a aprovação dela com o desespero de uma criança faminta por validação. Eu conseguia apreciar seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, reconhecer suas limitações, incluindo sua capacidade limitada de sentir o amor incondicional que eu tanto desejava enquanto crescia. Quase um ano após o jantar revelador em Sorelina, minha mãe organizou uma reunião familiar em sua casa. Enquanto nos sentávamos à mesa de jantar, a mesma mesa onde eu havia suportado inúmeras refeições desconfortáveis, ela fez algo sem precedentes. Gostaria de dizer uma coisa, anunciou ela depois que o jantar foi servido. Tenho refletido sobre a nossa dinâmica familiar, principalmente sobre como tenho interagido com cada um de vocês. Ela olhou diretamente para mim. Especialmente com você, Brooke. Agora percebo que fui injusta em muitos aspectos, medindo seu sucesso com base em um padrão muito limitado. Seu caminho tem sido diferente, mas não menos válido ou impressionante. A mesa ficou em silêncio. Esse reconhecimento público da minha mãe, que nunca admitia falhas, foi extraordinário. Tenho orgulho dos meus 3 filhos, continuou ela, não por causa de suas carreiras ou realizações, embora certamente sejam notáveis, mas por quem vocês são como pessoas. Nem sempre me expressei bem, e por isso peço desculpas.
Lágrimas brotaram em meus olhos, não pela dor residual de decepções passadas, mas pelo reconhecimento de que as pessoas, mesmo alguém aparentemente imutável como minha mãe, podiam crescer e mudar. O reconhecimento dela não foi perfeito e não apagou anos de mágoa, mas representou uma mudança que eu jamais imaginara ser possível. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a jornada extraordinária do ano anterior. Minhas bonanças financeiras foram o catalisador da mudança, mas a verdadeira transformação foi interna: redefinir o sucesso nos meus próprios termos, curar velhas feridas e construir uma vida que refletisse meu eu autêntico, em vez das expectativas de outra pessoa. A decepção familiar havia desaparecido não porque eu finalmente tivesse atingido padrões arbitrários, mas porque eu havia superado completamente a necessidade de validação externa. Em seu lugar, surgiu uma mulher que entendia que o sucesso mais significativo não era medido em dinheiro ou status, mas em autoaceitação, propósito e conexão genuína. Faz pouco mais de um ano que meu gestor de portfólio tomou aquela decisão que mudou minha vida, e às vezes ainda acordo me perguntando se tudo não passou de um sonho. Não a parte financeira, minha próspera consultoria e meu confortável apartamento em Back Bay são lembretes tangíveis dessa realidade. O que às vezes parece surreal é a transformação nos meus relacionamentos familiares e, mais importante, na forma como me vejo. A Mitchell Digital Strategies cresceu além das minhas projeções iniciais. Agora, empregamos 10 pessoas, uma mistura de estrategistas, designers e especialistas em conteúdo, e nos mudamos do meu escritório em casa para um espaço de trabalho adequado no South End. Nossa lista de clientes inclui empresas que vão de restaurantes locais a provedores de saúde regionais, todos se beneficiando da nossa abordagem especializada de marketing digital para organizações de médio porte. O que me dá mais satisfação não é a lucratividade da empresa, embora isso seja certamente agradável, mas a cultura que criamos. Ao contrário do ambiente implacável e de busca por conquistas a todo custo em que cresci, nossa equipe preza pela colaboração, pela criatividade e pelo equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Medimos o sucesso não apenas por métricas e conversões, mas também pelo relacionamento com os clientes e pela satisfação dos funcionários. Meus relacionamentos pessoais passaram por evoluções igualmente significativas. Kimberly e eu agora temos jantares marcados 2 vezes por mês, conversas que variam de desafios profissionais a memórias de infância e eventos atuais. Sem a estrutura comparativa da minha mãe nos posicionando constantemente como concorrentes, descobrimos um genuíno vínculo fraternal que havia sido reprimido por décadas. Eu sempre quis estar mais perto de você quando criança, confessou ela durante um dos nossos jantares, mas tinha medo de que, se não mantivesse meu status de filha perfeita, acabasse recebendo as críticas que você recebia. Era mais fácil me manter no meu lugar e desempenhar o meu papel. Nós duas estávamos presas na narrativa da minha mãe, respondi, só que de maneiras diferentes. Nosso relacionamento agora inclui não apenas apoio emocional, mas também colaboração prática. Kimberly me apresentou a profissionais médicos que precisavam de serviços de marketing, enquanto eu a ajudei a desenvolver uma presença online mais envolvente para sua fundação de pesquisa. Meu pai passou talvez pela transformação mais dramática. Depois de décadas se submetendo à minha mãe, ele encontrou sua voz, não apenas me defendendo, mas expressando suas próprias preferências e interesses. Ele começou a trabalhar com madeira, um hobby que minha mãe antes descartava por ser bagunçado e sem sentido, e começou a se reconectar com velhos amigos que ela considerava não serem o nosso tipo de pessoa. Durante um dos nossos cafés da manhã, ele compartilhou uma revelação: eu estava tão focado em prover financeiramente que me esqueci de prover emocionalmente, especialmente para você, Brooke. Achei que, se mantivesse a paz com sua mãe e mantivesse nosso estilo de vida, estaria cumprindo meu papel de pai. Perdi o que você realmente precisava. Qual foi? Perguntei, embora soubesse a resposta. Um defensor. Alguém que te enxergasse como você realmente era, não como sua mãe queria que você fosse. Ele estendeu a mão por cima da mesa para apertar a minha. Não consigo recuperar aqueles anos, mas estou tentando compensar agora. Brian continua sendo o membro da família com quem tem um relacionamento mais complicado. Sua natureza competitiva não mudou fundamentalmente, embora ele tenha aprendido a ser menos aberto sobre isso desde que minha mãe recalibrou publicamente a dinâmica familiar. Mantemos um relacionamento cordial, conversando em reuniões familiares e ocasionalmente nos consultando sobre assuntos de negócios, mas sem a conexão mais profunda que estabeleci com Kimberly, meu pai. E a mamãe continua me surpreendendo. O progresso não é linear,
e ela ainda ocasionalmente recaía em velhos hábitos de crítica ou comparação, mas agora se recupera mais rápido. Nosso relacionamento desenvolveu uma nova base baseada no respeito mútuo, em vez do julgamento dela e da minha necessidade desesperada de aprovação. O momento mais inesperado em nosso relacionamento em evolução aconteceu durante uma festa no jardim que ela organizou para seu círculo social, eventos que antes eram vitrines das conquistas dos meus irmãos e lembretes tácitos das minhas inadequações. Enquanto os convidados se misturavam no terraço, minha mãe brindava com seu copo para chamar a atenção. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, começou ela com seu charme refinado de sempre. E quero agradecer especialmente a minha filha, Brooke, que recentemente recebeu o prêmio 40 Under 40 do Boston Business Journal por seu trabalho inovador em marketing digital. Cabeças se voltaram para mim, e senti um lampejo momentâneo da velha ansiedade de ser exposta, avaliada, potencialmente considerada insuficiente. Mas minha mãe continuou em um tom que eu raramente ouvia dela: o que mais me orgulha não é o prêmio em si, embora isso seja certamente impressionante. É a maneira como Brooke construiu seu negócio com integridade, criatividade e preocupação genuína com seus clientes e funcionários. Ela criou o sucesso em seus próprios termos, o que exige uma coragem que eu não teria na idade dela. O reconhecimento não se referia apenas às minhas realizações profissionais, mas também aos valores que as fundamentavam, um reconhecimento de que minha abordagem diferente para o sucesso tinha mérito por si só, não apenas porque, em última análise, havia levado a recompensas financeiras. Foi o mais perto que minha mãe chegou de dizer: eu estava errada sobre você o tempo todo. Mais tarde, quando agradeci pelo elogio inesperado, ela disse algo que sugeria crescimento genuíno: estou aprendendo, Brooke. Devagar, talvez, mas estou aprendendo. Além da cura familiar, este ano trouxe uma redescoberta pessoal. Reencontrei paixões abandonadas anos atrás sob o peso da crítica e da comparação. Meu apartamento agora inclui um pequeno estúdio onde pinto, não para exposições ou reconhecimento, mas pelo puro prazer de criar. Entrei para um grupo de teatro comunitário, redescobrindo o amor pela performance que havia deixado de lado depois que minha mãe considerou o clube de teatro uma distração dos estudos sérios. Essas buscas criativas nutrem algo essencial em mim que estava carente há muito tempo. Há um prazer particular em me envolver em atividades sem nenhuma métrica de sucesso além do meu próprio prazer e crescimento, um conceito que teria sido incompreensível para a família voltada para a realização em que cresci. Talvez o aspecto mais significativo da minha transformação tenha sido a oportunidade de ajudar outras pessoas. Lembrando como a mentoria de Morgan mudou minha trajetória, criei um programa formal de mentoria para estudantes de marketing de origens carentes. A Bolsa de Estudos Criativa Mitchell agora apoia 5 alunos da UMass Boston anualmente, oferecendo não apenas assistência financeira, mas também orientação profissional e oportunidades de estágio. Durante uma recente sessão de mentoria com Jasmine, uma estudante universitária de primeira geração com talento extraordinário para design, mas conexões profissionais limitadas, reconheci minha versão mais jovem em sua mistura de ambição e incerteza. Estou preocupada em não estar à altura, confessou. Todo mundo parece saber exatamente o que está fazendo, e eu estou descobrindo à medida que avanço. Posso te contar um segredo? Respondi. Todo mundo vai descobrindo na prática. Sucesso não é saber todas as respostas ou nunca cometer erros. É aprender com esses erros e se manter fiel à sua própria definição do que importa. Naquele momento, percebi o quanto eu havia me distanciado daquela jovem que se acreditava fundamentalmente inadequada por não conseguir atender aos padrões arbitrários de outra pessoa. O maior investimento que fiz não foi financeiro, mas emocional, investir na minha própria autoestima e no meu caminho autêntico. A independência financeira me deu opções, mas a independência emocional me deu liberdade, liberdade do peso esmagador das expectativas dos outros, liberdade para definir o sucesso em meus próprios termos, liberdade para viver uma vida alinhada aos meus valores e não à visão de outra pessoa. A decepção familiar não existe mais, não porque eu finalmente me esforcei, mas porque finalmente entendi que a própria régua de medição era falha. O verdadeiro sucesso não se mede em dólares, diplomas ou símbolos de status. Ele se mede em autenticidade, propósito e conexão. Ele se encontra na coragem de traçar seu próprio caminho, mesmo quando os outros questionam sua direção. Se a minha história ressoa com você, se você já sentiu que não é o suficiente ou que está sendo medido por padrões que não refletem quem você realmente é, espero que leve isso a sério. Você não é uma decepção. Seu caminho não precisa espelhar o de ninguém para ter valor.
Seu valor não é determinado por conquistas que podem ser listadas em um currículo ou exibidas em uma lareira. A aprovação mais importante que você receberá é a sua. E isso, mais do que qualquer valor de portfólio ou sucesso empresarial, é o que mais me agrada por finalmente ter descoberto. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Você já se sentiu pressionado a corresponder à definição de sucesso de outra pessoa? Como se libertou e encontrou seu próprio caminho? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história te tocou de alguma forma, clique no botão de inscrição. Vamos construir uma comunidade onde todos possamos definir o sucesso em nossos próprios termos. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, o bem mais valioso que você pode ter é a fé em si mesmo.